Bom dia, bem-vindos ao Moçadamente. Eu sou o Miguel, coach e atleta. Tenho aqui a Joana Romão, nutricionista desportiva, atleta. Obrigado por teres aceito o convite, Joana. Obrigada eu pelo convite, Miguel. Então, queres falar um bocadinho de ti e como é que surgiu tudo isto? Sim, posso falar um bocadinho. Ora, sou nutricionista, portanto gosto dessa área, tirei a minha formação de base, em nutrição, pronto, e realmente ao longo dos anos em que eu fui estudando, fui realmente procurando aqui a área em que eu realmente tinha interesse, porque a nutrição é um mundo, dá para ir para muitas áreas dentro da nutrição. E como eu sempre gostei de desporto e tive também assim um passado sempre ligado a alguma prática desportiva, achei que realmente fazia sentido juntar essas duas paixões, a nutrição e o desporto, e juntar isto em nutrição desportiva. Então, realmente, a partir do meu terceiro ano de faculdade, comecei sempre a tirar formações e tentar sempre ter mais contactos aqui com o mundo da nutrição desportiva, que na altura era uma coisa relativamente recente, agora realmente tem vindo a crescer cada vez mais e é um gosto ver isso, mas foi por aí. A nível de prática, realmente enverguei pela Federação de Triatlo de Portugal, foi onde eu fiz o meu estágio curricular, o último estágio antes de terminar o meu curso. Correu tudo bem, apesar de ter aqui juntado com o início da pandemia, mas deu ali para tentar gerir da melhor forma e a partir daí realmente continuei aqui a envergar pela nutrição desportiva e participei aqui na empresa e equipa NutriWin, que realmente é uma empresa relativamente recente, mas convido qualquer pessoa que é atleta a seguir, porque é incrível, é basicamente um grupo de nutricionistas desportivos a trabalhar para o atleta e para a equipa e tudo mais. Portanto, acabei por o meu primeiro ano e meio de prática realmente ser com essa equipa e empresa. E posteriormente, agora estou a trabalhar de forma isolada, pronto, nas minhas consultas e tudo mais, com atletas de várias modalidades, e, e aí tenho focado a minha prática. Relativamente como atleta, eu não me chamo atleta, eu acho que sou uma aventureira, eu gosto de experimentar um bocadinho de tudo, nem que seja para ter aqui algum ponto de cruzamento com alguns atletas que sigo também, perceber aqui as modalidades e tudo isso. Atualmente estou aqui mais focada na parte do endurance, com provas de média e longa distância, que os trails e tudo mais, e pronto. Se sou um bocadinho de atleta, acaba por ser mais aqui essa parte exploradora de tentar um bocadinho de tudo. Tu aqui, esta parte, estás a dizer que tu não és atleta, mas pronto, estiveste ligado ao desporto. É, no fundo, a tua curiosidade e conheces as dores e os desejos das pessoas que tu trabalhas, no fundo. Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que não é o que faz um bom nutricionista desportivo, não é se pratica ou não pratica a mesma modalidade que o atleta, há uma parte técnica que é fundamental, mas eu acho que há algumas sensibilidades que é interessante, pronto, de conhecer e conseguir utilizar a mesma linguagem que o atleta em algumas modalidades. Isso acaba também não só por aproximar o profissional de saúde e o atleta propriamente dito na determinada modalidade, mas pronto, também compreender aqui as necessidades, as características específicas, para além da componente técnica, se lê artigos e mesmo da própria prática que se vai alimentando ao longo da vida profissional. E qual é que achas que é a importância da nutrição para um atleta? Isso é uma pergunta que dava para falar no podcast inteiro sobre a resposta a essa pergunta, porque a nutrição, de base, enquanto seres humanos, nós precisamos de nutrição para muita coisa, não necessariamente aqui a questão energética, até mesmo cognitiva, aqui a parte de quando chegamos ao atleta, em que a saúde de base também importa, também vamos falar então aqui da performance, da parte da recuperação, o que é que de suplemento faz sentido ou não faz de todo. Também aqui, quando existe a lesão, não só prevenir a questão da lesão, mas quando ela existe, realmente perceber aqui como é que podemos ajudar o atleta da melhor forma para que recupere o mais rápido possível, no que a nutrição pode ajudar, mas também em que não perca a forma de tal forma, passo a redundância, que realmente seja mais difícil voltar aqui realmente aos treinos e à alta performance, só o melhor possível, como estava antes da lesão. Portanto, quando falamos de nutrição, falamos mesmo de um mundo gigantesco aqui de potencial
de ajuda da parte da saúde, não só, mas também da performance do próprio atleta, parte do bem-estar e tudo mais. E tu costumas ter algum atleta que, imagina, mexe ali na nutrição, a forma como se alimenta e muda ali um bocado o estilo de vida? Uhum. Estás a perguntar se eu noto que a pessoa, quando muda aqui um bocadinho a nutrição e o estilo de vida, se nota a diferença na performance, é isso? Sim, sim. Ok. Sem dúvida nenhuma, obviamente que existe sempre um potencial de melhoria quando existe alguma coisa errada que o atleta faz e que deixa de fazer. Portanto, um atleta que não se alimente bem, que não recupera bem, em que claramente em consulta se identifica que existem ali muitos problemas um, associados a essas sensações e na nutrição conseguimos trabalhá-los e melhorar, obviamente que existe um potencial enorme de melhoria. E sim, a nível do estilo de vida e tudo isso, sempre que se vai no sentido da melhoria, é clara a linguagem que isso acaba por transmitir aqui na parte da performance. Falo realmente aqui do bem-estar, falo da recuperação mais rápida para o treino seguinte poder melhor dentro do potencial que é possível e tudo isso. E quais são as principais razões que motivam alguém a procurar um profissional? Ok. Existem muitos tipos de atletas. Existem aqueles que já treinam há muito tempo e notam que atingiram ali um platô e por alguma razão não conseguem melhorar por mais treino que tenham e percebem se calhar está na recuperação a resposta a isso, se calhar na hidratação, se calhar na alimentação peri-treino, antes, durante e após, ou mesmo na própria prova, o antes, durante e após. Portanto, muitas vezes o atleta começa aqui realmente com o fator treino e trabalha muito bem esse fator, mas fica a faltar aquele pozinho, passa a expressão, da nutrição para que exista aqui o fuel, ou exista realmente aqui a gasolina para que tudo o resto acabe por correr bem e de forma correta. Existem aqueles atletas que gostam de começar em grande, pronto, realmente com o treinador, realmente com fisioterapia e afins, e realmente com nutrição também, em que já é bom porque começamos logo de base a desenvolver alguns potenciais que beneficiam o atleta depois no seu desenvolvimento. Isto estou a falar do atleta recreativo, quando vamos para alta performance é um bocadinho diferente, pronto, até mesmo a forma de trabalho é muito diferente, mas no geral alguém que gosta de praticar o seu desporto, gosta de ir às provas que quer e tudo isso, muitas vezes é por aí. Tem o atleta que treinou e procura aqui uma melhoria que a nutrição pode dar, e alguém que já valoriza desde o início a nutrição e começa logo aqui à procura do que é que a nutrição pode ajudar nesse caminho para as provas objetivas. Eu aqui te fazendo aqui uma pergunta assim pessoal que já me aconteceu. Eu já corri tipo maratonas e muitas vezes bati ali naquela parede, não é? Eh, Que a gasolina acaba, não é? Uhum. Então, quando vais, por exemplo, para tempos, que foi o meu caso, de tentar fazer abaixo das 3 horas, aquilo, como é que eu ia dizer? Há ali alguma coisa que eu pequei a nível de nutrição para não haver gasolina para manter aquele pace, não é? Exatamente, é a famosa parede, é quase impossível fugir da parede, o que nós podemos é tentar controlar um bocadinho essa mesma parede, porque lá está associada aqui à fadiga, e nós temos vários tipos de fadiga, é física, é psicológica, e na parede vai tudo, literalmente. Um, Relativamente aqui ao que é que a nutrição pode ajudar, obviamente quando nós falamos de uma prova, assim como alguém que quer fazer aquela prova treinou fisicamente e mentalmente para a mesma, a parte da nutrição também deve fazer parte do treino, lá está, porque não vale a pena ir para uma maratona e no dia da maratona ver como é que corre a nível de nutrição. Vai só posto, usa-se o gel que lá existe, o isotónico, o que seja, e vamos ver se corre bem. Pronto. O correto não é que isso aconteça, o correto é realmente preparar também da questão nutricional para essa mesma prova. Compreender qual é que é o potencial de barreira, se é aos 38, se é realmente ali aos 20 quilómetros, etc. E depois mesmo essa barreira pode estar relacionada também com fatores de atenção físicos. Se a pessoa realmente começou muito rápido e não controlou a prova e realmente não era suposto ter dado tanto em certas alturas e começa a puxar essa barreira para mais cedo, isto tudo condiciona. Mas sim, obviamente que a nutrição serve não só para preparar o atleta da melhor maneira para o início de uma prova como a maratona, começar bem, como também tentar ao máximo que durante a maratona exista o bem-estar gástrico, intestinal, também a questão energética, a questão psicológica também é fundamental, isso também deve ser trabalhado, aqui a sensação energética
tudo mais importa bastante. Portanto, tudo isto deve ser treinado antes da maratona propriamente dita. A partir dos treinos, principalmente os longos de fim de semana, alguns de séries, tudo isto acaba por importar trabalhar também com o atleta. Só mais uma pergunta e depois eu deixo fazer perguntas relacionadas comigo. Por exemplo, um atleta que é vegetariano ou plant-based tem alguma diferença que devia ter mais atenção a nível de endurance num bloco de maratona assim para performar abaixo de 3 horas ou uma outra maratona do que um atleta que tem uma alimentação, não é, que não seja só restrita a isso? Uhum. É giríssimo trabalhar com atletas vegetarianos, porque na prática o que mais comem acabam por ser fontes de vegetais de hidratos de carbono também, pronto, ou seja, comem muitos hidratos, muito arroz, muita massa, o próprio feijão, grão, etc. As leguminosas são ricas em hidratos de carbono também, portanto é um mundo em que realmente existe uma grande ingestão de hidratos de carbono, muitas vezes é por proteica, ingestão proteica e de um bom platô e um bom espectro de aminoácidos que preocupa nessa população. No que toca a fatores energéticos, aqui de preparar uma prova desse género, uma longa prova e afins, é relativamente fácil trabalhar com atleta vegetariano. Algo que deve preocupar tanto no vegetariano como no omnívoro, alguém que come de tudo, é realmente perceber se aquela pessoa está ali com algum déficit nutricional que nós já deveríamos ter tido em consideração para a própria preparação da prova. Pronto. Porque a nível de dar hidratos de carbono para aquela pessoa, é fácil, pronto, como é também para a população omnívora. Agora, realmente, perceber se existe ali algum déficit em todo o processo de treino, dependendo aqui do ciclo e da fase de treino, e sim é mais preocupante num vegetariano, talvez, do que num omnívoro. Porém, tanto um como outro têm potencial de déficits de vitamínicos, minerais e afins, que devem ser sempre estudados e preparados para que se chegue a 200% a uma prova. E quando, por exemplo, tu estavas a dizer, não é mesmo na parte, não é? Estavas a dizer energética, é mesmo, estavas a dizer a questão da pessoa levar uma boa atitude e não, por exemplo, não ir a fazer a prova, não é? Mas não achar que vai quebrar ou que vai encontrar a parede ou que se não tomar naquela altura aquele gel. Eu sei que há estratégias que tens que cumprir, mas às vezes Uhum. há pessoas que não as cumprem e conseguem chegar lá, não é? Exatamente, exatamente. Daí lá está aquilo que eu tinha dito, mas principalmente nas provas de longa distância, na minha opinião, o fator psicológico é fundamental. É importante, obviamente, o atleta começar com confiança, não é? E acreditar na estratégia que vai levar, mas se existir alguma falha, se o gel cair, se passou aquele posto e não conseguiu hidratar, etc., obviamente que isso também deve ser preparado em todo um esquema de preparação durante um treino, ok? Num treino também deve-se preparar o que não vai correr bem. Portanto, se a pessoa não for ali com um consumo de hidratos de carbono, por exemplo, o suficiente para aquele determinado treino e até conseguiu ali gerir bem e conseguir terminar um treino longo, está tudo certo. Se calhar realmente, se isso acontecer numa prova, a pessoa já sabe que consegue mesmo assim fazer a prova pelo menos ali bem, mesmo que não consiga uma grande intensidade de prova, pelo menos consegue geri-la de alguma maneira. Portanto, isto deve ser preparado, e obviamente que existe o fator psicológico, que é fundamental também preparar aqui com o atleta, perceber que queremos que a estratégia corra devidamente, não é? Que a questão energética exista, fisiologicamente falando e psicologicamente falando, mas perceber aqui com o atleta que dá para gerir tudo o que possa acontecer. E agora pegando aqui no que tu disseste, aquele antes e depois da prova, o que é que tu achas que é mesmo importante para um atleta, não é recuperar ou estar preparado e não, por exemplo, chegar a uma prova e completamente esgotado, não é? Sem reservas ou sem, não é? Que depois aquilo vai correr muito mal. Exatamente, exatamente. Sim, dependendo aqui também de qual é que é a prova que estamos a falar, mas pegando nas longas distâncias, maratonas e provas até maiores, trail, o que seja, mas pegando a maratona, obviamente que importa aqui preparar bem o atleta. A parte do treino é fundamental, não se quer também que se tenha uma semana pré-prova de extrema intensidade de treino e volume e carga e afins. Essa parte realmente está com o treinador e confia-se plenamente que isso está pensado, não é? Da sua componente técnica. Da parte da nutrição, obviamente que existindo aqui uma diminuição do volume e carga de treino na semana pré-prova, aproveitamos realmente para que exista uma ingestão adequada de
todo o conteúdo nutricional, falamos dos macronutrientes, micronutrientes e afins durante essa semana. Depois, pode-se aplicar aqui realmente uma estratégia de carb loading, que fundamentalmente considera-se aqui um aumento do consumo de hidratos de carbono antes, uns dias antes aqui da prova. Depois existem diferentes estratégias que se pode aplicar, dependendo também do atleta. Obviamente, fundamentar aqui o consumo de hidratação, aqui ter alguns interesses específicos, por exemplo, o consumo de antioxidantes, algum tipo de suplementação que faça sentido ainda para baixar mais o fator inflamatório associado a toda aquela carga de treino que existiu previamente, de forma a que realmente o atleta consiga chegar à prova leve, a sentir-se leve e não pesado, como se de um treino longo se tratasse depois de uma semana que já teve série, já teve grande volume de treino e afins. Pronto, é um bocadinho por aí. Depois, preparando toda esta semana e dias pré-prova, obviamente o dia da prova também é fundamental preparar. Objetivamente, é importante não testar nada diferente no dia da prova. Mesmo nos dias antes, convém que não existam grandes alterações, porque quer-se correr o menor risco possível do atleta não ir bem para uma prova. Metade desse caminho é feito, não mudando demasiado aqui os hábitos e tudo isso. Pode-se aumentar um bocadinho a dose de hidratos, tudo bem, mas tentar que as fontes nutricionais, aqui o alimento, não seja muito diferente dos dias de treino longo, por exemplo, e tentar gerenciar desta forma. Tudo isto, obviamente que parte de uma base teórica, que nós podemos ler nos artigos, porém nada como cruzar esta base teórica com todo o fundamento que se teve aqui em conjunto com o atleta, de perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, as doses que fazem sentido, as doses que não fazem sentido, se faz assim tanto sentido ali uma estratégia de carb loading 2, 3 dias ou só um. Tudo isto é adaptável a cada caso. Por isso, um atleta que chega ao pé de mim e diz que para a semana vai ter uma prova, eu dificilmente vou alterar assim tanto as características que tenho feito nas últimas, não é? E nos treinos. Agora, se for um atleta que me diz que dali a 2, 3, 4, 5, 6 meses, o que seja, tem uma prova, aí dá uma grande liberdade de experimentar muita coisa e melhorar aqui o potencial de performance. E aqui quando nós falamos, por exemplo, um atleta, não é? A nível de hidratação e de água versus álcool, não é? É muito importante aqui a água tem um papel essencial. Tem um papel essencial, então tem sempre um papel essencial em qualquer parte do mundo, com qualquer temperatura, qualquer parte do ano, etc. Obviamente que quando estamos numa realidade, como cá em Portugal neste momento, em que está muito calor, ainda mais importante acaba por ser o fator hidratação. Porquê? Porque no fundo temos muitas perdas hídricas. E é algo que eu gosto sempre de aplicar com os atletas que sigo, dependendo dos casos, às vezes não é tão importante porque já existe uma boa hidratação, mas quando não existe nada como trabalhá-la também, é realmente fazer aqui a pesagem antes e depois de um treino longo, um treino de séries, treinos diferentes, pronto, em diferentes alturas do dia e afins, para compreender aqui qual é que é realmente a taxa de sudação daquele atleta, a taxa de perda hídrica, para percebermos qual é que é a taxa de reposição que nós realmente temos de aplicar e se realmente aquele atleta perde muita água e tem de beber mais água também, se essa água tem de realmente ter aqui eletrólitos, sais e afins, portanto tudo isso também é sempre personalizável. A questão da água, lá está diretamente relacionada com a performance. Parece que em alguns estudos as pessoas que mais desidratam durante provas são realmente aquelas que ganham, porém estamos a falar de atletas de elite muitas vezes quando olhamos para esses estudos. Quando falamos do atleta recreativo que escolhe 3, 4, 5 provas durante o ano e vai a essas provas e quer dar o seu melhor, obviamente que aí temos de ter alguns cuidados e se calhar não tem tanta capacidade de tão desidratar durante uma prova como um atleta de elite, portanto realmente é mais importante ainda tentar que aquela pessoa não perca mais de 2% do seu peso inicial antes daquele treino, daquela prova, etc., para realmente não existir aqui um potencial de perda de performance através da desidratação que pode acontecer. No que toca ainda à hidratação, coisas que muitas vezes não são aqui consideradas, aqui fatores que não são muitas vezes considerados, mas não deixam de ser importantes, é realmente evitar o excesso de hidratação. Isto muitas vezes pode acontecer e é grave, uma vez que pode gerar aqui situações de hiponatremia, que basicamente é aqui um excesso de hidratação, vai fazer com que a pessoa se sinta mal devido a esse excesso, porque realmente começa a diluir aqui alguns sais e existe também um potencial de se sentirem mal e tudo isso. É interessante que isto acontece mais com atletas recreativos, por exemplo, param em todos os postos e bebem muita água, ou mesmo que depois de uma prova bebem muita água também, do que propriamente com os de elite. Mas também existem casos de elite em que isto já aconteceu.
E que erros mais comuns tu identificas nas consultas? Do dia a dia alimentar existem vários, mesmo aqui não existir ter aqui alguma demonização com os hidratos de carbono, mesmo sendo alguém que pratica muito desporto, isto ainda está muito enraizado aqui na cultura online, não sei muito bem de onde é que vem, mas pronto, as pessoas basicamente têm medo de comer hidratos de carbono, que basicamente é um macronutriente fundamental para muitas das nossas funções, todas não, mas muitas delas. E quando nós falamos de desporto, ainda para mais funções é importante, aqui a questão energética e tudo isso. Portanto, sem dúvida nenhuma, aqui existe uma demonização com os hidratos de carbono, por mais desporto que as pessoas façam. Existem problemas com a hidratação, as pessoas esquecem-se de hidratar, que também acaba por ser aqui um fator que é interessante de ver como a pessoa melhora a nível de performance, a nível também de bem-estar do dia a dia, quando realmente começa a aumentar aqui a questão da hidratação. Mesmo a própria periodização nutricional ao longo do dia, muitas pessoas falham várias refeições, só fazem 3 refeições por dia e depois notam que têm a típica, passa a expressão, hora do lobo à noite, por exemplo, ou seja, existem aqui alguns fatores a melhorar do ponto de vista de dia a dia alimentar e de conteúdo alimentar também, sem dúvida nenhuma. Muita ingestão proteica, que muitas vezes não faz sentido também, portanto, por aí. A nível dos treinos, sem dúvida nenhuma que, mais uma vez, faltam hidratos. Muitas pessoas têm medo do consumo do gel, têm medo do consumo durante os treinos, por medo aqui das questões gastrointestinais. E muitas vezes é importante dar a confiança à pessoa de que é bom, por vezes, em treino não correr tão bem a nível gastrointestinal, para que não corra em prova. Portanto, tentar aqui gerenciar as coisas também nesse sentido. Pode acontecer, pode não acontecer, mas está tudo certo, desde que na prova não aconteça nada de mal. Questão de hidratação, novamente repito, também existem problemas nesse sentido, e depois realmente a reposição após o treino. Muitas pessoas ou não comem nada após o seu treino, porque não sentem fome, etc. E não está nada propriamente errado com isso, a não ser que realmente exista um segundo treino naquele dia, que muitas vezes acontece, e é normal que esse segundo treino não corra tão bem, porque não existe uma renutrição, aqui uma recuperação propensa a que o segundo treino acabe por correr bem também. Portanto, existem muitas falhas, dependendo aqui da pessoa, da sua literacia em nutrição, se já foi seguida também aqui por algum nutricionista, alguma nutricionista previamente, e tudo isso. Mas é variável, mas há muita coisa a melhorar ainda, sim. Até porque vê-se muitas coisas na internet e essas coisas na internet nem sempre vão ao encontro aqui do que a pessoa precisa. E também cada pessoa é uma pessoa, não é? Cada pessoa tem o seu corpo e o seu sistema e funciona de maneira diferente. Sem dúvida, sem dúvida. E no que toca aqui à nutrição desportiva, e nas outras áreas de nutrição também, obviamente, mas em nutrição desportiva nota-se isso de forma berrante. É difícil uma estratégia para prova para uma pessoa, para um atleta, ser exatamente o mais correto para outra. Portanto, deve sempre existir adaptação, deve ser considerado até algum efeito placebo que a pessoa necessite para a questão da confiança, e sabe ter aqui algum fator de valorização, portanto, tudo conta na hora de personalizar uma estratégia e um plano. E esta questão do o peso ideal importa realmente? O peso ideal existe, dependendo aqui de como é que a pessoa é e do todo o trabalho, até se perceber qual é que é realmente esse peso ideal e principalmente a composição corporal ideal para aquela pessoa naquela prova. Pronto. Agora, obviamente que isto acarreta algum domínio e algum seguimento prévio, ou seja, a pessoa não deve procurar um seguimento nutricional para atingir aquele valor de peso específico porque considera que aquele é o valor específico mais interessante para a prova. Deve-se encontrar em conjunto esse valor, tendo em consideração quanto massa gorda tem, quanto massa muscular tem, como é que os valores analíticos, quando tira aqui análises clínicas, estão, porque não interessa ter um peso muito baixo, que é fantástico para, aparentemente, para aquela maratona, se a pessoa não está saudável, portanto, não existe benefício de todo nesse sentido. Portanto, muitas pessoas procuram, e eu costumo perguntar em consulta qual é que é o valor, número de peso que consideram ideal, e eu gosto sempre de abordar que tudo bem, vamos ter isso em consideração, porém, vamos estudando aqui as variações de peso ao longo do acompanhamento e se calhar 2 quilos acima desse valor, de repente são um valor muito mais interessante, porque acarretaram ali algum aumento de massa muscular, ok que existiu manipulação de massa gorda, e percebemos em conjunto qual é que é, se calhar, o novo
peso ideal para aquela pessoa. Portanto, pode ser que exista um peso ideal para cada um, mas não deve ser muitas vezes aqui o mais baixo de todos. Muitas vezes não é. E como é que nós fazemos para evitar a fadiga e a recuperação entre Uhum. treinos? Não é? Porque estavas a falar, não é? Muitos de nós, e mesmo atletas da elite, não é? E mesmo quem é recreativo, faz 2 treinos por dia, não é? E às vezes um overload ou um overtraining enorme. Uhum. Uhum. Isso vai em encontro de um tema que por acaso eu esqueci-me de abordar quando me perguntaste quais é que são os problemas aqui que eu muitas vezes encontro em clínica. E realmente é também o fator sono. Cada vez menos existe saúde do sono, pelo menos do que eu vejo em consulta. Ou seja, falas de recuperação, de fadiga, etc. O sono é base também para nós termos uma adequada recuperação diária, tanto do ponto de vista físico como de todos os outros pontos de vista. É fundamental para nós dormir e muitos de nós não dormimos o suficiente de todo. No que toca à fadiga, sem dúvida nenhuma que dormir o suficiente faz diferença. Um, Depois lá está, aqui fatores nutricionais importam perceber aqui qual é que é realmente a necessidade calórica nutricional da pessoa e perceber a nível de macros como é que podemos fazer aqui a distribuição dos hidratos de carbono, da proteína, aqui também da própria gordura, para que tudo esteja adaptado para aquela pessoa ter energia no primeiro treino do dia, recuperar convenientemente, ter energia no segundo. Mesmo que não seja no segundo, no dia seguinte, se for um treino também a nível de carga e volume exigente, garantir que existe energia para o mesmo. Pronto. Portanto, sem dúvida nenhuma que sono, uma correta ingestão, descanso também ao longo do dia importa, obviamente. Daí, muitos atletas recreativos têm trabalhos de secretária e é fácil recuperar a nível físico, porque muitas vezes a sua atividade física do dia é quando vão treinar, de resto estão sentados ou têm muito pouca atividade, e isto é um bocadinho diferente quando falamos de um atleta que a nível laboral também acaba por mexer-se muito, levantar pesos, o que seja, isto também condiciona um bocadinho. Tudo isto é considerado quando realmente se faz aqui um cálculo das necessidades da pessoa, como é óbvio, daí a adequação para cada caso. Portanto, sim, existe aqui este fator. Há quem utilize também a cafeína, pronto, que não é algo que dê energia, mas é algo que mascara um bocadinho a sensação de cansaço, mas nada como ter aqui algum cuidado, e agora lembro-me novamente de outro problema em consulta, que é o excesso de consumo de café, um, mas há que ter aqui algum cuidado e perceber quando é que faz sentido ou quando é que não faz realmente a utilização aqui a determinada dose de café, de cafeína mais especificamente, e é por aí. A própria hidratação importa aqui em fatores também de recuperação, portanto, todo este bolo importa perceber e principalmente adaptar à pessoa. E pegando aqui na questão do café, aquele café antes de fazeres uma prova, aquilo a nível gastrointestinal, faz-te bem ou não? Ou estamos a fazer uma bomba relógio? Certo. Isso depende muito das pessoas. Há muito essa associação de beber o café e ir para a casa de banho a seguir e tudo isso. É algo que tendencialmente vai acontecer também quando se vai para os treinos longos, ou seja, aquele café vai ser ingerido também. Se a pessoa tiver isso como hábito, não é? Vai ser ingerido antes de um treino longo ou de um treino que exista também da parte da manhã, por exemplo, durante a semana. Agora, é perceber se essa bomba, como tu referiste, acontece, porque realmente acontece sempre que se ingere o café, e isso deve ser considerado quando é que se vai beber então o café, se calhar já lá na prova pode não ser um bom momento, não é? Um, mas também considerar aqui fundamentalmente se é também por fatores de ansiedade que isso está a acontecer. E isso tudo deve ser aqui também considerado e moldado, não é, dentro do possível ao caso de cada pessoa. Agora, a questão aqui de beber um café antes de uma prova, antes de um treino, há muitos cafés em que não temos a perfeita certeza de que quantidade de cafeína é que existe lá dentro. Pronto. Portanto, muitas vezes, para fugir um bocadinho a esta questão, cápsulas de cafeína podem importar mais antes de uma prova, antes de um treino, do que propriamente beber um café. Porém, culturalmente, temos todos esse hábito, ou muitos de nós, de beber um café de manhã, etc. Portanto, é ter tudo isto em consideração. Hum, e o café não é tipo um suplemento. E que outros suplementos é que tu resultam e que tu, consoante a pessoa, não é? Tu recomendas? Exatamente. A nível de suplementação, depende muito, muito, muito do caso.
até diria que são mais as pessoas que não necessitam propriamente de suplementação do que as que necessitam. Existe um bocadinho esta moda do suplemento, é giro dizer que estamos a suplementar, quer dizer que estamos a treinar muito e tudo mais, mas, por exemplo, naquele típico caso que eu disse há pouco do atleta recreativo que trabalha ao computador o dia inteiro e levanta só de vez em quando, e depois ao fim do dia tem uma horinha de corrida ou vai ao ginásio, etc. Dependendo do caso, lá está, pode não fazer sentido essa pessoa suplementar. Agora, se tivermos uma pessoa que treina 2 vezes por dia, que ainda tem um trabalho ativo, etc., e nota que a recuperação é muito deficitária e não consegue consumir as quantidades devidas através da alimentação, aí muitas vezes já faz sentido suplementar e será uma ajuda em vez de ser ali um efeito placebo. Pronto. No que toca à suplementação, não são muitos os suplementos que realmente resultam ou que estão provados que resultam, apesar do mercado ser gigantesco a nível de produtos, muitas vezes em consultório, lá está mais um erro. Quando eu pergunto a lista de suplementos que a pessoa consome, por mais recreativa que seja, muitas vezes a pessoa fica feliz de eu dizer que a maioria não resulta e a pessoa até poupa. Portanto, é interessante muitas vezes fazer esse trabalho também aqui de limpeza, até a nível de literacia, do que é que pode resultar ou não. O que é que resulta? Ou o que é que a evidência científica hoje em dia nos provou que realmente pode ser útil aqui para o atleta? Fundamentalmente aqui cafeína, realmente cápsulas de cafeína. Muitas vezes aqui utilizaram aqueles recoveries e etc., que já lá dentro existe uma mistela de suplementos. Não é tão interessante do que propriamente consumir o suplemento isoladamente, porque nem sempre se tem total certeza das quantidades que existem naquela dose de recovery e desse género de produtos. Portanto, cafeína isolada, cápsulas e nos próprios géis, etc., faz sentido e já se provou que realmente faz diferença dependendo da dose e dependendo do caso do atleta. Beta-alanina, fundamentalmente para desportos de alta intensidade, também faz diferença. Que os nitratos, a mesma coisa, que eu gosto pessoalmente de utilizar os nitratos em determinados treinos e determinadas provas, porque realmente causa uma boa sensação ao atleta através da vasodilatação das veias e tudo mais. É muito interessante trabalhar com os nitratos. Temos também aqui a própria proteína como suplemento alimentar, é proteína, e muitos atletas não têm tempo de fazer uma refeição depois de um treino. Realmente um shake proteico especificamente aí eventualmente pode fazer diferença, quando o alimento não é possível de ser consumido. Portanto, temos proteína, a beta-alanina, os nitratos, cafeína, então, bicarbonato de sódio também para desportos de alta intensidade e penso não me estar a esquecer de mais nenhum, mas é por aqui. Depois, dependendo do caso, se existir algum déficit nutricional ou algum déficit específico, obviamente suplementar com esse suplemento em específico pode fazer diferença. Déficit de vitamina D, suplementar com vitamina D, claro que sim, cálcio é a mesma coisa. Se a pessoa está realmente aqui em fase de recuperação, podem outros suplementos também fazerem mais sentido do que outros. Recuperação da lesão, no caso, era o que eu queria dizer. E é muito por aí. E pegando aqui num bocado a nível de hábitos e a nível de faixa etária, imagina para uma criança, para um adolescente e para um adulto, nós temos que ter cuidados diferentes, eh, mas mesmo no fundo de criar o bom hábito para o resto da vida, porque um adulto é muito mais difícil de reeducar do que uma criança, não é? Tendo em conta toda esta comida com açúcar e dopamina, não é? Nós acabamos de ficar viciados e queremos um docinho, queremos uma sensação de bem-estar. Uhum. Sim, acho que tanto para uma faixa etária como a outra, a base é sempre a educação nutricional, ou seja, como eu costumo dizer às pessoas que sigo, eu ia estar muito feliz que dali a 20 anos continuasse a segui-la em consulta, mas o meu grande objetivo é empoderar aquela pessoa a também fazer as suas escolhas, e eu estar aqui só para ajudar numa prova ou em alguma situação específica e está tudo certo, pronto. Existindo aqui essa fase de educação nutricional, realmente a pessoa ganha aqui alguns conhecimentos e gestão do seu dia a dia alimentar. Portanto, tanto para uma população como para outra, sem dúvida nenhuma que é fundamental que isso aconteça. Na população jovem, eu não gosto de entrar tanto pela suplementação, até porque não existem assim tantos estudos que provem que existe, primeiro, benefício, segundo, segurança em fazê-lo. Portanto, eu própria não sinto confiança em recomendar grande panóplia de suplementação para crianças, população pediátrica, depende das idades, mas é por aí. E obviamente que muitas vezes basta mudar ali um bocadinho os hábitos da criança, ter em consideração que está, né, qual é que é aqui a fase de crescimento e tudo isso, se é rapariga ou rapaz, aqui questão de menstruação, questão aqui
também do crescimento dos rapazes numa certa altura. Tudo isto acaba por mudar um bocadinho aqui como é que se deve intervir com a criança. Mas sim, base educação nutricional e depois especificamos para alguns pontos. E a mesma coisa para os adultos. Hum, Fala-se muito, e quando eu andava mais no ginásio, falava-se muito, e mesmo online, dos distúrbios alimentares, e que às vezes uma pessoa começa a ir para o ginásio, não é? E muda Uhum. ali o estilo de vida, e eu às vezes pensava que aquilo não era muito sustentável ao longo prazo, tipo, tomar aqueles suplementos todos, e tinha que ser assim. Aquilo há um impacto que, mesmo a nível psicológico, não é? E tu deves saber disso em consultas, que depois é difícil de lidar porque estamos a abrir ali uma caixa de Pandora. Uhum, uhum. Sim, existe sempre aqui, dependem dos atletas, pronto, elite não se vê tanto a questão estética, porque está muito associada à própria performance, apesar de sim existirem muitos problemas aqui relacionados com a alimentação mesmo nessa população, mas sim, no dia a dia do atleta recreativo, muitas vezes sim, querem melhorar a sua saúde, querem melhorar a sua performance, mas têm sempre aquele peso da questão estética atrás. E muitas vezes é tentar trabalhar com a pessoa e mostrar-lhe que o bem-estar importa, que realmente se existe aqui massa gorda para perder e peso, vamos nesse sentido, vamos com calma, vamos de forma estruturada e que faça sentido, lá está, mas muitas vezes sim, é necessário aqui um jogo de cintura para compreender realmente o lado da outra pessoa. Ponto um, tem de existir empatia para realmente conseguirmos ajudar, não é? Mas também perceber aqui, ter alguma sensibilidade, como é que vamos articular com aquela pessoa se realmente já existe aqui um potencial de má relação com a alimentação, com a imagem corporal, e hoje em dia, principalmente na população jovem, não só, mas muito na população jovem, e é um pouco assustador, trabalha-se muito nessa questão de imagem corporal e tem que se ter aqui um jogo de cintura que eu sinto que há uns tempos atrás não sentia que era tão necessário, mas existe muita questão de imagem hoje em dia e sempre foi importante para nós, portanto acaba por também existir agora essa questão. Mas sim, acho que se existir empatia, se tentarmos perceber o outro lado, existir aqui a questão técnica que também importa, não é? É sempre tentar aqui jogar com a pessoa em prol do benefício que um nutricionista ou uma nutricionista pode trazer e como é que se pode melhorar realmente aqui a relação com a alimentação e a imagem corporal. E quando alguém chega à tua beira, porque agora fala-se muito, não é? Do jejum, do déficit calórico, do ganho de massa, de ser saudável, comer limpo, não Uhum, é? E todos ouvimos e somos bombardeados a torto e direito que devias fazer isto, devias fazer aquilo. Como uhum, é que tu abordas isto? Porque, por exemplo, se calhar não é para toda a gente, um jejum se calhar não funciona bem para toda a gente, ou tem que adaptar à realidade, ou uhum, coisas assim. uhum. Eu gosto sempre de adaptar à pessoa. Obviamente que, sim, já surgem por vezes pessoas que têm um historial de cumprimento de dietas que aquilo quase que não lembra a ninguém do ponto de vista de profissional de saúde, quem é que terá recomendado aquilo, e muitas vezes a pessoa já vem extremamente cheia de crenças e de más ideias em relação à nutrição e o que deve fazer, e depois também depende onde é qual é que é o motor de pesquisa que a pessoa utiliza para procurar aqui o que é que de melhor será para si, mas a verdade é que fico feliz que a pessoa tenha chegado ao pé de mim, porque quer dizer que quer perceber no meio disto tudo o que é verdade, o que é mentira. Pronto. No que toca aqui a várias dietas, elas existem, e quando falamos da perda de peso, por melhor ou pior dieta a nível de saúde, a grande importância e a grande base que importa ter para que realmente essa perda de peso exista é o déficit energético. Esse déficit energético pode ser realizado ou atingido, melhor dizendo, através de uma dieta tipicamente normal, aqui com várias refeições ao dia, em que se come um pouco menos, não é, do que o necessário, e realmente baixa-se o peso. Com o jejum intermitente, exatamente a mesma coisa. Se eu fizer jejum, mas consumir acima das minhas necessidades, não vou perder peso. Se eu fizer jejum e consumir abaixo das minhas necessidades, a matemática assim me diz que eu irei perder peso. E vem outras dietas, é exatamente aqui a mesma questão. Um, Portanto, é muito por aí. A nível do jejum intermitente, eu utilizo essa estratégia com algumas pessoas, porque são pessoas que têm facilidade e gostam dessa estratégia e são saudáveis e
não existe nenhum problema de saúde com essa pessoa que justifique não o fazer, e a pessoa sente-se bem, e a nível dos treinos também não coincide ali com uma determinada fase que faça com que a pessoa não consiga ali treinar, etc. Portanto, isso também importa tudo. E agora, há aquelas pessoas que, por muito saudáveis que sejam, são incapazes de fazer jejum intermitente e está tudo certo com isso, desde que a saúde esteja ali confirmada e acompanhada. E mesmo a ti, a nível pessoal, que desafios e ambições tu tens neste momento? Eu gosto de desafios a curto prazo. A curto prazo tenho agora aqui a ultramaratona atlântica, ali os 43 quilómetros em areia, vamos ver como é que corre. Portanto, é por aí. A nível de provas, eu gosto de marcar assim aos pontos e de repente tenho ali 2 meses para preparar a prova e vamos ver como é que corre. Um, mas é muito por aí. A nível aqui de provas, gosto de longa distância, acho que puxa uma faceta da pessoa um bocadinho diferente do que meias maratonas e mesmo 10 quilómetros, etc., que já fiz muitas provas dessas. E é um bocadinho por aí. Gostava de para o ano fazer ali o mais de 100 quilómetros da Transpeneda Gerês, portanto vamos ver se isso vai acontecer ou não. Se não arranjo uma lesão no meio que me impeça de sonhar com isso no momento, mas é por aí. De resto, continuar aqui a dar as minhas consultas, continuar aqui a ajudar as pessoas, aprender com elas, e será aqui o meu objetivo, pelo menos a curto prazo. E aqui pegando um bocado no que tu estavas a dizer de ajudar as pessoas, tu achas que é esse o teu grande propósito, o teu grande porquê que te move? Ah, A nível profissional, sem dúvida, ou seja, eu gosto de ser nutricionista e gosto de ajudar as pessoas, porque antes de ser nutricionista também já trabalhei na área do socorrismo e sempre foi uma coisa que eu gostei e valorizei. Pronto. Portanto, sim, quero continuar aqui a sentir que ajudo as pessoas, obviamente que profissionalmente também irei evoluir, tenho aqui alguns projetos em mente que ainda são só projetos, mas pronto, quero ir por aí. A nível do meu propósito, acho que o meu propósito será ajudar pessoas, seja através de nutrição, seja novamente através do socorrismo, seja através dos tais projetos com os quais penso integrar-me a médio prazo, lá está. Mas sim, o meu propósito, sem dúvida, que é trabalhar com pessoas. E aqui pegando um bocado que nós estamos a falar um bocado, não é? Tu agora estás a trabalhar sozinha, foi um Uhum. caminho natural que tu fizeste e decidiste empreender. Como é que tem sido essa jornada? E para as pessoas, não é, que estão agora a começar e que Uhum. às vezes, pá, isto parece, toda a gente diz que é fácil e não é, e é dia para a noite, como é que foi? Exatamente. Quando estamos na faculdade, o mais, não direi fácil, mas a visão mais normal, vou dizer assim, ao que se vê mais, é, ok, quero, pelo menos na minha altura, pronto, não sei como é que é agora, mas pelo menos na minha altura era, ok, quero seguir nutrição desportiva, então tenho de ir para um clube, para qualquer clube que exista em Portugal, fora, o que seja, pronto. Só que eu nunca tive grande, grande, grande interesse em integrar um clube, não pela questão de trabalhar para alguém, não era por aí, mas porque eu sentia que queria aprender de outra forma aqui este mundo da nutrição desportiva. Não tirando aqui valor, pelo contrário, acho que é muito interessante integrar uma equipa. Eu próprio tive numa equipa de trabalho que trabalhou com futebolistas, equipas, etc. Eu próprio integrei em alguns projetos. Um, Porém, realmente eu integrei aqui a Federação de Triatlo, que eu estava a ter um trabalho muito isolado, pronto, trabalhava em equipa, mas não deixava de ser um trabalho isolado, gostei muito, aqui tentar descobrir à minha maneira como é que poderia aqui passar algumas adversidades, por exemplo, na altura, agora já tenho, mas na altura não tinha material antropométrico, que é caro, que é basicamente um adipómetro para medir aqui as pregas, a própria fita, etc. E como eu estava integrada aqui na Federação de Triatlo e ia lá para o Jamor, falei com a FMH de alguma maneira e eles lá me disponibilizaram o material. Portanto, eu sozinha consegui dar-me aqui de algumas formas tentar superar alguns problemas. Portanto, eu gostei dessa sensação de estou sozinha, vamos lá tentar aqui jogar com isto. Depois, realmente formei-me, fiz parte da NutriWin, uma equipa fantástica, cujo o chefe, vou dizer assim, é o Diogo Ferreira, que também já trabalhou no Benfica, que é uma pessoa incrível, e eu adorei trabalhar com eles. Mas realmente eu tinha o bichinho de tentar, de forma mais isolada, trabalhar com as pessoas, criar aqui um método meu mesmo, e acho que foi mais por aí, perceber aqui
com as pessoas o que é que eu sentia que as pessoas realmente procuravam e tentar adaptar no fundo aqui a questão de técnica, que eu sempre me fui artigando com licenciatura, depois ainda tirei um ano de mestrado, mais aqui certas certificações que eu fui fazendo isoladamente e tentar aqui criar um método. A partir do momento que eu comecei a sentir que o meu método fazia sentido, deixou de fazer tanto sentido trabalhar para o trem. Foi fundamentalmente por aí. Até agora tem corrido bem, pelo menos as pessoas aderem, eu acho que as ajudo realmente, sinto que tenho tempo para as ouvir, as minhas consultas não são propriamente curtas, mas tenho tempo para as ouvir e realmente sinto que isso faz diferença aqui no momento de intervenção, porque a nutrição não é realmente só números e infelizmente às vezes vemos profissionais ou não profissionais de nutrição, que infelizmente também operam aqui na nossa área, mesmo não sendo nutricionistas, vemos essas pessoas a fazerem recomendações que não fazem assim tanto sentido para a individualidade da pessoa. E parecendo que não, muitas vezes tem pessoas que me vêm para a consulta com ideias muito erradas de nutrição, com problemas às vezes de saúde provocados por anos e anos de erros nutricionais, etc. E isso assusta-me um bocadinho. Portanto, realmente acabei por ter aqui o interesse de criar o meu próprio método e abordagem com as pessoas e desenvolver isso e sinto-me bem e confortável em fazê-lo, não deixando sempre ter aqui a componente de formação e falar com colegas para também, dentro deste isolamento, não ser realmente um isolamento profissional. E no fundo, não é? Para quem está agora a começar, tu funcionas muito. Achas que é no fundo um cliente satisfeito recomenda-te e o online, como é que achas que tu foste crescendo organicamente? Eu acho que fui crescendo à moda antiga, porque eu passo muito, muito, muito pouco tempo nas redes. E às vezes isso é mau, porque às vezes demoro ali mais umas horinhas ou um dia a responder às pessoas do que devia. Mas foi mesmo à moda antiga. Foi um bocadinho aqui o passa-palavra. Como disse, tive a grande sorte de fazer parte da Nutriwin, onde comecei a dar consultas mesmo nessa ótica e as pessoas foram falando de mim, pronto. E com amigos, com colegas e tudo isso, e sinto que isso ajudou. Acho que foi um bom método, porque acabo por ter aqui uma boa carteira de clientes e pessoas que confiam no meu trabalho. Isso acaba por ser bom para mim, porque eu sinto confiança em falar com a pessoa, porque já sei que aquela pessoa me procurou a mim especificamente e a pessoa já entra bem na minha consulta porque já ouviu alguma coisa sobre, pronto, o meu método ou o que seja. Portanto, acho que é algo que funciona bem e eu fico feliz se sentir que consigo que aquela pessoa saia da porta do consultório, feliz também, com motivação e sem pensar, bolas, agora vou só comer alface para os meus objetivos, mas não, pode comer de tudo, de forma saudável, que vai aprender no processo. Pode não perder 10 quilos num mês, como às vezes pode acontecer, noutros casos, mas os que perder realmente são com base científica, base educacional e através de um processo aqui de partilha e de comunicação que fará sentido. E estavas a falar do teu método. Onde é que tu achas que o teu método, não tens que descrevê-lo todo, mas porque é que Uhum. achas que funciona? O que é que achas que é diferente? O que eu acho que é diferente, eu acho que muitos profissionais da minha área vão de fazer o mesmo, não estou a dizer que é totalmente inovador nem nada disso. É um método para mim, para o meu nicho de clientes funciona, pronto. É basicamente um método em que meto a pessoa à frente, em que sim, a parte técnica, a parte aqui, lá está, que nós retiramos os artigos, as formações e tudo isso importa e também deve estar na base, mas realmente perceber aqui como é que eu consigo adaptar isso à pessoa, ou seja, é aí que existe o trabalho. É o facto da pessoa também tem que ter ali algum jogo de cintura, se quer mudar alguma coisa, obviamente que teremos de falar no quê, não é? Mas tentar sempre aqui adaptar ao máximo o que resulta na componente teórica para resultar para aquela componente prática com a pessoa. E isto envolve muita conversa, perceber aqui realmente qual é a relação da pessoa com a comida, perceber aqui o que é que condicionam as escolhas alimentares, falar aqui de várias questões. E lá está, como eu disse, não sou a única pessoa a fazer isto de todo. Onde eu aprendi a dar consultas, passo a expressão, lá está, foi com o Nutriwin, com o Diogo, que ele também tem um método muito focado na pessoa, mas sinto que a empatia e principalmente fazer com que a pessoa se sinta bem ir a uma consulta de nutrição, parecendo que não é um momento também de grande partida, não só sobre nutrição, mas fatores psicológicos e muitas outras coisas. Há momentos que sou mais psicóloga, passo a expressão, não sou de todo, não tenho formação, mas que estou mais a ouvir sobre outros assuntos do que sobre nutrição, mas tudo isto importa no bolo que é
para dar àquela pessoa. E é como eu digo, é um método em que eu não quero ver a pessoa dali a 20 anos, é um método em que eu quero libertar a pessoa exatamente da necessidade de ir a uma consulta 10 anos seguidos, não é? Depende do caso, como eu digo, mas para empoderar e fazer com que a pessoa tenha confiança nas coisas que vai fazendo. E que mensagem final gostarias de deixar às pessoas, Joana? De deixar a mensagem de que realmente a nutrição é um mundo e é um mundo muito individual de cada um, mas que devemos ter cuidado e saber onde é que nós vamos pesquisar. E se há alguém em que nós devemos ter confiança, é realmente num profissional de saúde, das áreas indicadas, lá está, por exemplo, nutrição, realmente é falar com um nutricionista que se deve aqui tirar as dúvidas. E muitos de nós, lá está, então, temos Instagram, temos WhatsApp, temos o que seja, e não custa nada realmente enviar uma mensagem e perguntar. Nós não cobramos por isso, eu pelo menos não cobro, e é preferível isso do que ver realmente a razia de informação que existe sobre nutrição, ou melhor, a desinformação que existe, que muitas vezes prejudica a saúde, a relação da pessoa com a comida e tudo isso. Falo da nutrição, como posso falar de várias outras áreas, mas realmente é a mensagem que eu quero deixar. Que confiem na nutrição como algo que vos ajuda e se realmente não sentem que a nutrição está a ajudar e que a relação não está a ser boa com a nutrição, que procurem pessoas que realmente vos ajudem e pessoas certificadas para o fazer, principalmente. Joana, queria-te agradecer pelo teu tempo e por esta masterclass de nutrição Ora, é e, essa. deseja, e desejar-te boa sorte para Obrigada, Miguel. essa última maratona na areia, porque é para os corajosos, portanto, É corra bem. é psicológico unicamente, que aquilo nem dá para distrair com grande coisa, portanto, obrigada por me desejares boa sorte, basicamente. Obrigado, continuação, tudo bom. Tchau. Obrigada, Miguel. Fica bem e obrigada pela oportunidade.